Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. A crise e a paralisia da República. Começa agora Brasília Já. Rodolfo Lago, bom dia. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Será que tá bem, Rodolfo? Não, assim, para nós aqui, acho que nada, né, tá tudo tranquilo. Agora, ali, andando um pouquinho ali pro lado da esplanada dos ministérios, a situação anda feia. A gente está aqui mostrando para vocês, desde o início dessa semana, as preparações, os tambores de guerra. Isso não vem de hoje, isso já tem acontecido há algum tempo. A disputa entre os poderes, a necessidade de se mostrar força, seja de um lado ou seja de outro, que culminou agora, de fato, numa crise institucional. O que o Supremo Tribunal Federal ontem fez, através do seu presidente, Roberto Barroso, e do seu decano, Gilmar Mendes, foi praticamente uma declaração de guerra ao Senado da República. Foram discursos muito fortes, muito pesados. E discursos pesados por quê? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu colocar em votação e aprovou, em 2 turnos, uma PEC, como nós também aqui já falamos para vocês, que acaba, de alguma maneira, tirando poderes do Supremo Tribunal Federal e colocando em especial uma decisão impedida de acontecer, que são as decisões monocráticas, por um apenas ministro. Isso causou uma grande cisânia, para usar uma palavra muito leve do que está acontecendo. Só que o Brasil está chegando ao final desse ano. O presidente da República, Lula, precisa fazer uma série de entregas. A necessidade maior é a economia. As pautas e os projetos precisam ser aprovados no Congresso, Câmara e Senado. Dezembro está batendo na porta. E aí, Rodolfo Lago? Pois é, eu acho que o grande problema do que aconteceu até agora, o efeito prático disso tudo, é essa confusão política. Porque, vamos lá, a PEC foi aprovada no Senado, ela ainda precisa ser aprovada na Câmara. Muito provavelmente ela não vai andar tão cedo lá na Câmara. Então, quer dizer, na vida do Supremo, nada muda enquanto isso não terminar. Agora, um problema político muito grande, porque, como disse o Alexandre, discursos duríssimos feitos lá no Supremo, nessa declaração de guerra, esse termo é correto, com relação ao Senado. Outras coisas aí acontecendo que também entornam o caldo, porque ao mesmo tempo, ontem o presidente Lula vetou totalmente um projeto que andou na Câmara, andou no Senado, foi aprovado, que é o da desoneração da folha de pagamentos de 12 setores da economia brasileira. 17 setores da economia brasileira, perdão, mais municípios. Vetou totalmente. Quer dizer, provavelmente quando voltar para o Congresso vai derrubar esse veto. Vetos que também empacam lá no Congresso, porque era para ter tido essa semana a análise de outros vetos presidenciais, como do marco temporal, das terras indígenas e outros. Essa votação não aconteceu, foi adiada. A votação da reforma tributária, que deveria acontecer essa semana, adiada. A votação da lei de diretrizes orçamentárias, adiada. Ou seja, o que acontece é o seguinte: esse ambiente político complicado, que nesse momento envolve os 3 poderes, ninguém se entende ali naquela praça dos 3 poderes, o que isso está fazendo? Empacando a pauta do Congresso. Empaca a pauta do Congresso, nós já estamos chegando perto do final do ano, nada anda, uma série de coisas importantes acontecendo, o governo Lula não faz entregas que precisa entregar, enfim, o país parado nessa briga entre os poderes. E o que é mais grave, Rodolfo Lago, que é o seguinte: o presidente da República, ele tinha esse ano, e esse ano é aceito por todo mundo no país como um ano de arrumação da casa. Então, ou seja, o primeiro ano,
um novo governo, o vindo de uma outra forma de governar, tudo isso é colocado. Só que a gente sabe que o Brasil pode começar bem se preparar o final do ano bem. Nós estamos chegando, como você disse, ao final do ano sem preparar o próximo. Portanto, se entra 2024, que já é um ano eleitoral, que a gente sabe que outros interesses começam a falar mais alto. Inclusive partidos que apoiam o presidente da República hoje estão na base, já estão demonstrando que vão fazer voos solos para conseguir prefeituras e ampliar suas bases. Ou seja, nós temos pouquíssimo tempo para que de fato tenha clima no Congresso Nacional para aprovar a agenda econômica sem as disputas políticas regionais e eleitorais. Se o presidente da República não consegue isso em 2023 e deixa para 2024, há um grande risco de não fazer as famosas entregas. E detalhe, num discurso de ódio como houve ontem entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República, só piora a situação. Sem dúvida nenhuma. Se você termina o ano sinalizando para essa disputa entre os poderes, isso é muito ruim. Principalmente se a gente lembrar que o ano que vem é um ano de disputa eleitoral. Enfim, todas essas forças políticas aí que já estão brigando ali, elas vão estar trabalhando para eleger ali seus candidatos nos municípios. Governo e oposição sendo obrigados a acentuar as suas posições por causa das eleições municipais. Então é um clima muito ruim, né? Muito complicado para que se termine o ano e se projete assim o ano que vem. Eu acho o seguinte, deveria ter havido mais bom senso de todos os lados. A atitude de Rodrigo Pacheco foi dura contra o Supremo? Foi. Mas dá para se entender politicamente o movimento, como você bem disse, porque do lado prático ela não tem efeito. Vai para a Câmara e provavelmente vai ficar estacionada numa gaveta. Assim pensamos. Do ponto de vista do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, fez uma atitude ou um posicionamento, um movimento para garantir inclusive a própria governabilidade do governo dentro do Senado da República. E o Supremo Federal, que claro teria que publicamente falar alguma coisa, poderia ter dito de uma forma mais leve do que disse ontem. Ou seja, os climas estão muito exacerbados na capital. Sem dúvida, para uma coisa que nesse momento não vai ter efeito prático nenhum, quer dizer, só tem um efeito político, esses discursos todos só fizeram acentuar esse efeito político. Então eu acho que realmente está precisando de um pouco de chá de camomila ali naquela Praça dos Três Poderes, sabe? Eu acho que o garçom, em vez de servir cafezinho, devia servir um chazinho ali para a turma, porque realmente eles precisam acalmar. E aqui a gente precisa terminar, porque acabou a semana e acabou o nosso tempo, agradecendo sempre a você essa audiência diária conosco. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, porque isso é importante para nós. E um bom fim de semana para todo mundo. E até segunda-feira. Muito obrigado.